Existem duas leis que regem esse equilíbrio termodinâmico. A primeira delas é a lei de Raoult. A lei de Raoult, ela relaciona a pressão de vapor de um determinado componente numa mistura. E ele diz que essa pressão de vapor é calculada pela sua fração na mistura vezes a sua pressão de vapor se ele fosse um componente puro. Então, vamos pensar que a gente tem uma mistura binária. Então, o componente A, a sua pressão de vapor na mistura, ela é calculada pela sua composição na mistura vezes a sua pressão de vapor se ele fosse puro. A mesma coisa para o B. A sua pressão de vapor na mistura vai ser a composição da mistura dele, do componente B, vezes a sua pressão de vapor se ele fosse puro. Essas substâncias que obedecem à lei de Raoult são conhecidas como soluções ideais. A partir de agora, a gente vai denominar essa pressão de vapor do componente puro com esse zerinho em cima. Então, a gente não vai mais usar puro, vai usar o zerinho em cima. A outra lei que rege esse equilíbrio é a lei de Dalton. E a lei de Dalton diz que nessa interface aqui, líquido-vapor, a pressão total que a gente tem ali é a soma das pressões parciais. Como aqui a gente tem as pressões de vapor atuando, a pressão total que a gente tem vai ser a soma das pressões parciais de vapor de cada componente. E nós vimos pela lei de Raoult como é que nós calculamos. Substituindo aqui, nós temos o cálculo da pressão total nesse ponto aqui, nessa interface. Por que é importante a gente medir dessa forma? Porque é difícil a gente medir pressões parciais e a gente consegue fazer um cálculo através de uma composição e das pressões parciais dos componentes puros. A lei de Dalton também nos permite calcular a fração do componente, de cada componente, seja ele do mais volátil e do menos volátil, na fase vapor. Então, por exemplo, o componente A, a sua fração na fase vapor, que nós vamos determinar com o nome Y, ele é definido dessa fórmula aqui. Pressão parcial vai ser a sua composição vezes a pressão total do sistema, na fase vapor. Não é aquela pressão de vapor na interface. E a pressão parcial também pode ser calculada pela composição do líquido vezes a pressão de vapor que a gente tem do componente puro. Então, a gente pode determinar a fração de um determinado componente na fase vapor em função da pressão de vapor do componente, desse mesmo componente puro, dividido pela pressão do sistema vezes a composição que a gente tem desse componente na fase líquida. Então, se a gente tem essas medidas, a gente tem o vapor, tanto para o componente A como para o componente B. E aqui eu gostaria de deixar uma ressalva. Quando a gente trata de componentes mais voláteis e menos voláteis, é padrão a gente utilizar o A para o componente mais volátil e o B para o componente menos volátil. Vamos então agora interpretar um pouquinho mais esse diagrama de temperatura e composição. Vamos supor que a gente tem essa composição aqui do componente A, que ela representa 60%, 10, 20, 30, 40, 50, 60% do componente A. Essa daqui é a minha temperatura inicial. Então, eu tenho nesta fase, nesse momento, uma fase líquida. Eu aqueço até essa temperatura aqui. Então, a hora que eu coloco a minha substância, eu promovo esse aquecimento. Vamos supor que ele seja rápido o suficiente. Então, quase que instantaneamente, ele passa de um ponto para o outro. A hora que a minha substância entra entre essas curvas, a gente começa a ter a separação líquido-vapor. E, através desse gráfico, a gente consegue determinar qual vai ser a composição final dessa substância na fase líquida e na fase vapor. Tenho essa composição, subi até essa temperatura e aqui eu promovo a separação. Então, eu tenho nessa curva, que seria a curva do líquido saturado, a composição no líquido, e nessa curva, que é a curva do vapor saturado, a composição do vapor. Então, é só traçar uma reta horizontal aqui. Tenho 60% no início. Cheguei até essa concentração. Trago para cá, eu vou ter agora na fase líquida 40% do componente mais volátil. Então, eu purifiquei essa fase líquida. E qual que vai ser a composição dele na fase vapor? Venho até aqui e desço. Então, aqui 60, 70, eu diria 78% vai ser na fase vapor.
Então, a minha mistura inicial tinha 60% do componente A. A hora que eu promovi a separação, a fase vapor ficou com 78% desse componente e a fase líquida diminuiu para 40%. Vamos supor agora que eu tenha uma mistura com uma concentração menor. Para eu promover a separação, eu preciso de uma temperatura maior. Então, aqui eu vou ter a composição na fase vapor e aqui eu vou ter a composição na fase líquida. Como que a gente determina essa temperatura aqui no meio? Depende daquilo que a gente quer atingir. Então, se eu aumentar até mais ou menos essa temperatura aqui, traçar uma linha, eu vou ter a fase vapor mais pura, por exemplo, aqui lendo quase 90%. Só que a minha fase líquida, ela vai ficar praticamente com a mesma concentração, então a gente vai ter uma separação muito lenta. Se eu subir muito a temperatura, a composição na fase vapor, ela vai ser muito pequena, vai ser pouca diferença com a composição inicial. E a fase líquida vai ter uma melhor separação. Então, de acordo com o que a gente deseja de produto, a gente vai escolher a melhor temperatura para essa composição que a gente está trabalhando. Então, a partir das leis de Raoult e Dalton, a gente consegue calcular a composição na fase líquida através dessa fórmula daqui. Então, eu tenho a pressão de trabalho menos a pressão de vapor do componente menos volátil, se ele fosse puro, menos a pressão de vapor do componente mais volátil, menos a pressão de vapor do componente menos volátil. A volatilidade relativa, ela indica para a gente qual seria a facilidade ou dificuldade da gente separar dois componentes de uma mistura. Então, a gente vai relacionar a pressão de vapor do componente mais volátil com a pressão de vapor do componente menos volátil. Como a pressão de vapor do componente mais volátil ela é maior do que a do menos volátil, o valor de alfa ele tem que ser maior ou igual a 1. Quanto mais próximo de 1, mais difícil da gente separar, e quanto mais distante de 1, mais fácil da gente fazer essa separação. Ela também pode ser calculada em função das frações de A e de B, ou das frações de A na fase líquida e na fase vapor. Vamos aplicar, então? Vamos fazer um exercício sobre isso. Vamos considerar que uma mistura líquida de etanol e água. Sabe-se que a pressão de vapor do etanol puro é 0,2 atm e da água 0,034 atm. Quais são as substâncias A e B, que são substâncias mais e menos volátil, e qual é a volatilidade relativa? Bom, a substância mais volátil é aquela que tem mais facilidade de evaporar, que é aquela que tem a maior pressão de vapor, que é o etanol. E a substância B é a substância menos volátil, que tem a menor pressão de vapor, que é a água. E para a gente calcular a volatilidade relativa, é só aplicar a fórmula. Então, eu vou ter que a pressão de vapor de A vale 0, que é o etanol, vale 0,2, e a pressão de vapor de B, que é a água, vale 0,034. Fazendo essa conta, 5,88. Existe mais um fator que nos ajuda a verificar se essa separação é fácil ou é difícil, que é um diagrama de composição por composição, que a gente chama de diagrama XY. Então, no eixo X, a gente tem a fração do líquido do componente, seja ele do mais ou do menos volátil, e no nosso eixo Y, a gente tem a fração molar do componente no vapor, seja ele do mais ou do menos volátil. Então, X no X, Y no Y. Esses dois exemplos são para o componente mais volátil, então eles têm essa aparência daqui. Essa reta que nós temos aqui é a reta 1 para 1, que é uma reta base que a gente vai utilizar. Quanto mais distante essa curva tiver da reta 1 para 1, mais fácil de promover a separação. Então, entre esses dois gráficos, a separação é melhor nesse sistema do que nesse sistema daqui. Essas são as fórmulas, então, que a gente vai utilizar para poder determinar esses gráficos. Para determinar o x do mais volátil e o y do mais volátil, a gente vai usar essas duas fórmulas que a gente viu. E para calcular o x e o y do menos volátil, a gente vai usar a somatória das frações tendo que ser igual a 1, que é aqui embaixo. Para a gente poder aplicar e fazer o cálculo do componente mais volátil, a gente precisa das pressões de vapor. E as pressões de vapor, elas podem ser calculadas por algumas equações.
Uma bastante conhecida e fácil de utilizar é a equação de Antoine. A equação de Antoine é essa daqui. Ln da pressão de vapor ele é igual ao primeiro coeficiente de Antoine menos o segundo coeficiente dividido pela temperatura mais o outro coeficiente. Então, se nós temos os 3 coeficientes de Antoine, que são específicos para cada uma das nossas substâncias, e a gente determina a temperatura que a gente quer ver, que a gente quer trabalhar, a gente determina a pressão de saturação daquela substância. Essa equação, ela representa essa linha daqui. Qual vai ser a pressão de saturação de uma substância pura? Vocês estão vendo aqui 2 tipos da equação de Antoine, a do Ln e a do log. Qual a diferença entre elas? É a unidade que a gente vai trabalhar da temperatura. Então, se a gente está trabalhando com a temperatura em Kelvin, a gente vai usar a equação com Ln. Se a gente está trabalhando com a temperatura em graus Celsius, a gente vai trabalhar com a equação em log. Aqui embaixo, eu coloquei de uma forma simplificada um ajuste dessa equação. Porque se a gente quer determinar a temperatura, é fácil utilizar essa fórmula daqui, porque isso aqui vai ser um número. Agora, para a gente poder determinar o Psat, a gente precisa rearranjar essa fórmula. Então, eu escrevi de um jeito diferente para ficar mais fácil da gente trabalhar. As equações de Antoine, elas são... As constantes de Antoine, elas são tabeladas. A tabela inicial, ela foi feita por Antoine e foram feitos alguns ajustes ao longo do tempo. Então, cada tabela ela indica para a gente qual vai ser a unidade de pressão que a gente vai trabalhar e qual a temperatura que a gente vai trabalhar. Falei em Kelvin, usei Ln, falei em graus Celsius e vou usar em log. Então, aqui para cada componente, a gente tem os valores de A, B e C e a faixa de temperatura que ele pode ser aplicado. Vamos aplicar, então, essa equação. Calcule a temperatura para a qual a pressão de vapor da água vale 760 mm de Hg usando a equação de Antoine. E nós vamos usar para as duas condições, onde a gente tem os coeficientes A, B e C. Nós vamos trabalhar com a temperatura em Kelvin e a pressão em milímetros de Hg. E quando a gente vai trabalhar com essas constantes, e nessas constantes a temperatura também é em Kelvin, só que a pressão é em atm. Se eu estou trabalhando com a temperatura em Kelvin, a fórmula a ser utilizada é essa daqui. Tenho a pressão de trabalho e quero determinar a temperatura de saturação da água nessa pressão. Então, 760 mm de Hg é uma atmosfera. E a gente sabe qual vai ser o valor da água para entrar em ebulição nessa temperatura. Nessa pressão. Nós vamos calcular. Vou começar pelo primeiro caso. Então, eu substituí o valor da pressão, os valores dos coeficientes e estou determinando a temperatura. Esse valor de temperatura deu 373,15 Kelvin. Se eu retirar 273,15, é exatamente o valor da temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Vamos comparar com o outro. Então, eu tenho aqui embaixo, trabalhando agora com as outras constantes de Antoine. Usei aqui a pressão 1, coloquei os novos valores dos coeficientes e fiz um novo cálculo. A minha temperatura agora deu 372,84 Kelvin, que retirando 273,15, eu tenho 99,69. E é essa diferença que a gente precisa tomar cuidado, conforme a gente vai ver no próximo exemplo que eu vou fazer no próximo vídeo.